professora Cecília tem uma trajetória bem longa em termos de a sua atuação acadêmica. Muito brevemente eu listarei alguns aspectos da sua formação e publicações e depois passo a palavra para que ela faça a sua conferência. Então, possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, na área de Filosofia Contemporânea, e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de Filosofia Social. Foi professora na Universidade Federal de Santa Maria, membro do GT da ANPOF Ética e Cidadania, realizou estágio de pós-doutorado na área de Filosofia Política em Paris I, Sorbonne, atuou como professora titular na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, de 96 a 2012, realizando pesquisa na área de Filosofia Política com ênfase em ética, no eixo dos temas poder e subjetividade. Atualmente presta consultoria na área de Filosofia Política e Ética e é professora e pesquisadora na área de Filosofia Política no programa de pós-graduação em Direito na Escola de Direito da Faculdade Meridional IMED de Passo Fundo. Entre as muitas publicações, listo os livros Ética e Cidadania, Olhares da Filosofia Latino-Americana, Olhares Poéticos, Vozes Silenciadas, Ensaios de Ética e Filosofia Política, Ética da Necessidade e Outros Desafios, e Filosofia e Literatura, uma relação transacional, e, por fim, Reflexões sobre Filosofia Política. Além desses livros, tem uma série de capítulos de livros, entre eles publicado por nós aqui de um seminário temático, do qual ela esteve participando conosco, do seminário sobre o pensamento de Sartre, está disponível também na banca logo na entrada, se alguém quiser conhecer mais a fundo, trata do tema da liberdade no pensamento de Sartre, entre outros capítulos de livros e capítulos também periódicos, que não vou listar aqui, obviamente. Então, mais uma vez, bem-vinda Cecília, bem-vindo todos, todas, acadêmicos, acadêmicas do IFIB, professores do IFIB, professores de outras instituições, o vereador, mais uma vez o arcebispo, irmão Lauri pela mantenedora, ex-alunos que estão aqui, enfim, todos e todas vocês, esperamos possam confraternizar com a gente desse momento importante para o IFIB. Muito obrigada pelas apresentações, pelas referências fraternas e amigas. Paulo Carbonari lembra, né? Mas eu não traí, foi a questão da condição de tempo, e tempo é contingência, e nós sabemos das contingências. E eu gostaria de agradecer, então, essa oportunidade desse encontro, propiciado pela direção e professores do IFIB, no momento em que o nosso país, o nosso continente e o mundo vivem situações de terremoto social. Em torno de 15 dias, mais ou menos, quando o Wiltomar me passou um e-mail me propondo a aula inaugural e o lançamento do livro, eu estava numa outra ponta da América e era muito difícil verificar as dimensões e as notícias que chegavam do nosso país. E, quando ele propôs, quem sabe a gente pega um dos temas do seu livro, o tema da justiça, eu pensei que, na realidade, seria um tema interessante para a gente conversar e discutir sobre isso, porque a universalidade do tema da justiça nos une, né, como condição humana. E essa é a proposta do que eu vou falar aqui. Agradeço também a presença dos colegas do curso de pós-graduação de Direito, e na pessoa do professor Márcio Staff, eu saúdo a todos. Sou grata pela acolhida dos alunos que eu vejo presentes, porque os alunos são sempre o ponto de reflexão da gente, sempre o ponto de instigação. A gente, na vida toda, se tornou professor porque tem interlocução, e a interlocução se dá exatamente com os alunos. Então, como mestre, como dizia Guimarães Rosa, a gente não só ensina, a gente, de repente, aprende. E eu sempre aprendi muito com os meus alunos. E, logo mais, a gente vai estar numa banca junto, né, Wiltomar? Onde estaríamos em lugares próximos, terminando um processo. Então, o tema da justiça, que interessa a filosofia, ele surge
como uma condição de proximidade. Se nós pensarmos, inclusive, na tese de Platão da justiça, como feita aos bons e aos justos, talvez nós ficássemos perplexos numa primeira interrogação, quando na República, que é um verdadeiro tratado acerca da justiça. E ao apresentar temas de filosofia numa esfera da vida civil, em que o pensamento parece ter sido secundarizado, parece que hoje as pessoas se dispensam um pouco de pensar, é realmente desafiador. No entanto, os temas estão aí, na efervescência da própria história humana que nós fazemos e produzimos, e nos cabe enfrentá-los. Na minha fala, a forma como eu vou me dedicar à questão da justiça, ela nos incita a reflexões, muitas vezes até tumultuadas, especialmente quando a ideia de justiça se restringe à mera aplicabilidade das leis. Essa é uma questão, este é um problema. Nós estamos vivendo um momento político institucional no mundo, no continente e no nosso país, que é um momento de acatamento ao ordenamento legal. E o ordenamento legal feito pelos humanos que estão aí nessa organização civil. O chamado Estado Democrático de Direito, embora isso não signifique que nós estejamos vivendo a plenitude de uma vida justa. Quando a gente percorre o mundo, a gente verifica o distanciamento dos conceitos que a gente tem da vida justa e da plenitude da vida justa. E essa questão, por que a justiça interessa à filosofia? Ou, dito de outro modo, por que a filosofia se envolve com os critérios da vida justa? Visa destacar a importância da justiça como um valor cuja universalidade, eu entendo, ele rompe barreiras culturais, barreiras religiosas nas diferentes civilizações. E a gente se depara não só do ponto de vista do conceito, mas do ponto de vista do empírico. Eu estava no aeroporto quando eu vi uma mãe com um bebê pequeno e ela estava totalmente vedada com aquela burca. E, para mim, como mulher, como mãe, eu pensava assim, mas nem o filho dessa moça pode vê-la? É justo isso? E a pessoa que estava comigo disse assim, depende do critério de justiça. E essa é uma questão para nós. Qual é o critério de justiça? É evidente, nós todos sabemos que lidamos com a filosofia, que os filósofos, tanto os antigos quanto os atuais, não apresentam um consenso sobre a ideia de justiça. Para uns, essa ideia equivale a um procedimento de uma vida ética, de uma vida criteriosa, equilibrada na virtude, por exemplo. Para outros, a justiça pode ser pensada como uma questão de procedimentos relativos apenas às formas de organização civil sob a égide do Estado. E, em cima disso, que muitos tumultos sociais se colocam no mundo para os sujeitos se enfrentarem. No entanto, poucos se interessaram em analisar a economia política como uma condição necessária para pensar a justiça. E o grande trabalho, a grande tarefa de quem se envolve com os direitos humanos entra por aí. Ou seja, trata-se de entender uma profunda vinculação entre a materialidade da vida, do ponto de vista do substrato econômico, e a realização da justiça como condição de acatamento a direitos e necessidades dos indivíduos. Quando a gente não tiver isso bem claro, fica difícil pensar efetivamente numa ideia de justiça. E por essas questões, por essas razões, nós enfrentamos dificuldades objetivas para pensarmos um projeto de justiça, enquanto não estiverem resolvidas as condições de sobrevivência digna entre todos e para todos, além dos discursos proselitistas e populistas. Essa é uma questão primordial. E a frase de Emmanuel Mounier, um filósofo francês que morreu nos anos 50, que eu escolhi para epígrafe do livro, para mim sintetiza essa questão. Ele diz,
A revolução moral será econômica ou não se fará? A revolução econômica será moral ou não será? Nada se fará, então, do ponto de vista da moralidade pública, se a ausência das condições mínimas de sobrevivência ainda não estiver resolvida. Se a gente não lidarmos com essa ausência, nós não conseguimos pensar na moralidade pública. Por isso, não basta saciar a fome do pão. É um primeiro momento, saciar a fome do pão. Mas nós temos que atender à fome do conhecimento, à fome do saber. Da mesma forma, pensar em mudança econômica, sem preocupação com a moralidade pública, também dificulta o acatamento ao que é justo. Isso para pensar a ideia de por que a justiça interessa à filosofia. E elenquei algumas razões para apresentar para vocês de como é que eu vejo o interesse da filosofia pela justiça. Preliminarmente, nós poderíamos indicar que o tema da justiça interessa à filosofia pelo fato de que a filosofia se ocupa com as questões dos humanos, na nossa condição, na inter-relação com os outros seres da natureza e os produtos culturais que nós produzimos. Desse modo, ser justo equivale, desde os primórdios, a buscar o bem e a cultivar a sabedoria. Essa seria a tese referencial. Ser sábio, ser bom e ser justo são equivalências do comportamento humano. Os que lidam com a justiça sabem praticar essas relações. Os gregos sublinhavam efetivamente a justiça como a prática da virtude. E assim pensada essa prática, ela facilitaria o universo do entendimento entre os sujeitos, de modo a que uma desejada aproximação de ações que visem o exercício da vida justa em prol de todos, sem distinção. E estimular uma sociedade justa, que seria do nosso interesse, criar condições de viver o bem e a justiça como parâmetros da vida civil, é o que pode nos levar a chegar aos limites da ideia de utopia. E aqui pode surgir um problema. Em que medida que é uma utopia factível? Nós sabemos, nós que lidamos com a área de conhecimento, que lida com a utopia, o pensamento utópico também faz parte do pensar humano, diferente da forma ingênua e delirante. Quando a gente fala em utopia, a gente não está falando de uma consciência ingênua e de uma consciência delirante. A utopia, ela produz pequenos possíveis. E nós temos, na experiência das nossas vidas, esses pequenos possíveis. Eu, que já vivi muito mais tempo do que vocês, tenho gratificadamente essa experiência dos pequenos possíveis. Simples atitudes que os sujeitos podem praticar entre si com vistas a uma sociedade justa. Essa seria uma das primeiras razões pelas quais nós entendemos que a filosofia e a justiça estão próximas. Se isto é assim, se a filosofia dialoga com a justiça por meio de questões, poderíamos pensar quais questões, que inclusive se expressam de uma forma no tempo, na história e na memória da gente. Por que motivos nos deparamos com situações graves de injustiça e desrespeito aos direitos dos seres do mundo e da cultura e do mundo da natureza? Nós estamos vivendo assim um problema sério do clima, da terra, do globo, da sobrevivência, da água. Percorrendo o mundo, nos continentes, a gente verifica isso. Vai haver um tempo que nós não teremos mais a pureza da vida para continuar a vida. E o nosso desafio é continuar a vida. E essa é uma questão de justiça. O que leva, seria uma outra questão, o sujeito da razão a criar situações que violentam a dimensão própria do humano, que é o seu ethos. Em que medida criam-se situações que atingem profundamente os critérios da humanidade a respeito dos povos e nações? Que umas nações se sentem mais soberanas do que as outras. O que leva algumas dimensões da sociedade humana a se sentirem mais humanas do que os outros? Com que interesses e desejos da guerra estão sobrepostos aos acordos de paz?
Como viver num mundo justo, apesar das decisões dos poderosos que configuram um mundo de dominação e desigualdade? E esse é o grande problema que nós temos hoje. Se os bens do mundo, os bens da natureza, os bens da cultura, é de todos e para todos, não se justificaria mais uma dominação e uma desigualdade do ponto de vista de uma vida justa. E uma terceira questão que os teóricos, estudiosos do tema da justiça, esforçam-se para postular princípios, construir argumentos, orientar práticas e, sobretudo, estimular reflexões sobre a vida justa. No entanto, parece que a dimensão da vida cotidiana, nas estruturas objetivas da organização social, esses estudos não encontram uma acolhida significativa. Parece que nós estamos, como na parábola do Evangelho, pregando no deserto como um caniço agitado pelo vento. Como faremos? Como sairemos da situação de pregar no deserto? E alguns elementos podem ser destacados neste aspecto, que são elementos que vocês têm presente na vida prática, diária, cotidiana. A questão da democracia. Ainda há pouco, à tarde, no encontro com o professor, meu colega de trabalho, o professor Neuro, a gente pensava, como pensar a democracia hoje, no século XXI? A vida ética, a transparência na política. O que é isso? A influência religiosa, a dimensão do fato religioso sobre a vida civil como dominação, o experimento científico como libertação ou como dominação, o uso das tecnologias, a vida familiar, o processo educativo e a construção de mentalidades críticas. Tudo isso são fatores que, no conjunto, expressam a importância da justiça, embora, nas especificidades, essa importância fique diminuída. São elementos que sofrem carências nos seus movimentos internos, pela absoluta falta de compreensão da justiça como um valor fundamental. Havia um filósofo francês da modernidade que ele dizia assim: parece, todo mundo pede tudo, menos o bom senso. Parece que o bom senso as pessoas têm demais. Parafraseando o René Descartes, a gente podia dizer: ninguém pede justiça. Parece que as pessoas pedem riquezas, bens, poder, soberania, mas justiça é muito difícil. E a justiça é o fundamento necessário para que as outras coisas possam acontecer. Percorrendo o mundo e observando as diferentes relações de governabilidade com os cidadãos e a forma como se estabelecem os regimes políticos, nós podemos registrar um outro critério dessa aproximação da filosofia com a justiça, que é a forma como se estabelecem os regimes políticos. Nós podemos registrar os critérios diferenciados de justiça quando a dimensão das leis e dos costumes se expressam, da forma que se expressam. Recentemente, eu assisti um debate eleitoral entre os candidatos da Casa Branca. É um espetáculo. Eu observei a impiedade para com os imigrantes, por exemplo, como se eles fossem uma sub-raça. Havia um dos candidatos que ele se manifestava de uma forma soberana porque ele não era um imigrante, e porque ele jamais seria um imigrante. Eu deduzi que a compreensão da justiça estava ali sepultada face ao estranho, considerado como indesejável. E, nesse momento, eu me lembrei das teses do Agamben, de George Agamben, quando ele fala sobre o poder soberano e a vida nua. Era assim que esse candidato tratava os africanos, os mexicanos, os asiáticos, os centro-americanos, os latino-americanos, os não norte-americanos, os estranhos. Nós contemplamos também no espetáculo do mundo, na Alemanha, por exemplo, os gestos insanos que colocaram fogo num recinto que servia de abrigo aos imigrantes. E comemoravam ter ateado fogo nesse abrigo que abrigaria os imigrantes. Isso é justo? Quem se pronuncia sobre essas insanidades?
os juízes e as cortes terão condições de proceder a um julgamento criterioso, equilibrado, isento de emoções que afetam as subjetividades? Será que conseguem? E eu elenco, para não me tornar muito longo, os motivos que teria a justiça para se aproximar da filosofia. E são muitos. Essa é uma questão que eu situo pormenorizadamente no capítulo que eu trato sobre a justiça, procurando compreender os problemas inerentes às configurações da vida prática, naquilo que a filosofia pode se pronunciar. A liberdade do sujeito, por exemplo, essa tensão entre o querer individual e o querer coletivo, são condições relevantes para que nós pensemos na aproximação da justiça, especialmente quando está envolvida a questão da aplicabilidade das leis, que é um grande problema para o que opera a justiça. Qual a soberania das leis sobre a vida dos sujeitos? Como garantir um julgamento justo? Em que medida o direito se afirma como uma prática da justiça? Será que as pessoas que lidam com a filosofia, que lidam com o direito, eles estão interessados em praticar a justiça? Tanto a liberdade quanto a igualdade são fatores que apresentam indicadores associados às condições econômicas, as quais exigem uma justiça lúcida e consequente. Esse é um propósito que possibilita aproximações entre a justiça e a filosofia. Não dá para pensar a justiça, nós entendemos, sem a superação das desigualdades sociais, que é diferente das desigualdades pessoais. Como indivíduos, é lógico, nós somos diferentes, temos desejos e necessidades peculiares, buscamos satisfazer de um modo ou de outro, talvez nem sempre da melhor maneira. Agora, enquanto um coletivo social, como um conjunto organizado de cidadãos, as desigualdades sociais e econômicas não devem e não podem se apresentar como expressão de uma sociedade justa. A filosofia quer se pronunciar sobre o direito de todos, todos tendo a liberdade e a igualdade a serem analisados na complexidade da sociedade civil que nós fizemos até hoje. O Estado, por exemplo, que é um grande problema para essa questão da realização da justiça. O Estado ele tem um aparato de leis, ele foi pensado como um gerente dessa complexidade das leis. E nós vivemos hoje um tempo muito difícil de governabilidade, no mundo, no continente, no nosso país, nas nossas cidades, uma vez que as populações cresceram imensamente e os recursos diminuíram intensamente. E há que pensarmos, então, que o sistema político e a ordem econômica criam estruturas que se mostram hoje numa configuração mundial chamada Estado. E os sujeitos são levados, diante disso, a criar estratégias de sobrevivência diante do Estado. O Estado como esse aparato lógico, político do poder que domina a sociedade, quando a sociedade devia ela ser a reguladora do Estado e não o Estado o regulador da sociedade. Sei que há controvérsias nisso, mas as controvérsias são importantes. Esses elementos definem a prática da justiça nessas configurações nacionais e mundiais. Nós vemos que as leis e o sistema jurídico, no qual elas estão inseridas, podem expressar uma ideia de justiça. É possível que as leis expressem uma ideia de justiça. Essas significações passam efetivamente pela norma que os sujeitos criaram, e que as justificam, inclusive. São referenciais reguladores nesse universo múltiplo que nós somos, de muitas subjetividades. Na verdade, nós sabemos, uma questão é a realização da justiça. Outra é a prática do direito, como saber normativo, tendo que trabalhar com um conjunto de prescrições. Com maior intensidade, nós vemos, desde a modernidade, os operadores do direito se orientaram mais pelo sistema de leis do que pelos princípios da justiça. Desse modo, a análise dos fatos se pautava pelo que estava prescrito na lei. Por isso, podemos entender as discussões sobre leis justas e leis injustas. E como elas são vinculadas aos costumes, elas sofrem certa deterioração no tempo.
o que não ocorre com os princípios da justiça, porque a vinculação com o ethos social é forte. E aqui é importante lembrar que alguns estudiosos, Hannah Arendt é um deles, quando ela trabalha o caso do julgamento do Eichmann, onde ela fala sobre a banalidade do mal, e ela olha com estranheza para aquela corte que está julgando aquele sujeito, que ele, inclusive, não se sente responsável de forma alguma pelo que aconteceu com os judeus, porque ele disse que ele estava cumprindo uma tarefa do Estado. Ele era um não sujeito. E ela, no seu estudo, ela fala prolongadamente sobre isso. Mas o que é a justiça? O que se fazia ali? Era um rito de corte de leis, mas não era justiça? Então, ela fala sobre a banalidade do mal. O mal se tornou banal e a justiça não se faz, apesar da prescrição das leis. E as questões se sucedem, mas nós vamos encerrando com algumas questões. Como resolver o problema da desigualdade para que não haja injustiça? Onde o equilíbrio? Qual seria o bom combate? Quando eu pensei nessa palavra, o bom combate, eu escrevi o seguinte: desculpe essa retórica um tanto religiosa, de escolher o bom combate, mas nós temos que pensar a forma de justiça com resultados de dignidade. Desse modo, uma justa distribuição de renda, uma segura governabilidade para todos, uma necessária autonomia nos negócios públicos, sem atrelamento aos interesses privados do grande capital, são fatores que se dirigem para essa dignidade pleiteada pela justiça. A filosofia anseia por esse encontro entre a liberdade e a igualdade para que a vida justa aconteça. Esse é o interesse fundamental. Muito obrigada.